O áudio não está saindo, Paula. Agora. Não está saindo agora? Agora está ok. Esse é o microfone, Paulo. Não. Escutando agora? Bem baixinho. Trocar aqui. Consegue me ouvir? Agora? Melhorou? Melhorou um pouco. Ah, meu Deus. Melhora? Agora. As coisas da tecnologia, né? Nos ajuda muito, mas às vezes tem esses imprevistos. Verdade, acontece. Bom, quero desejar bom dia a todos e a todas. Sejam bem-vindos. Com alegria, né, que iniciamos mais um encontro do nosso projeto de extensão Redes e Trilhas da Metodologia Científica, os primeiros passos. Compondo a nossa equipe, temos como coordenadora a professora Luana Costa Viana Montão e os seguintes professores, né, e colaboradores: a professora Hilda Rosário, Tatiana Pacheco, Dayana Russo, Charles Alves, Dirley Silva, Luiz Mendes, Merabe Gama, Paula Cruz, Gabriel Mendonça. O projeto propõe uma série de eventos abordando temáticas da metodologia científica. Hoje, o nosso encontro tem por tema treinamento de normalização de trabalhos acadêmicos. O objetivo do treinamento é possibilitar o conhecimento sobre as normas técnicas mais utilizadas em trabalhos acadêmicos e artigos científicos, de acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Sim, um assunto extremamente importante, né, para nós, né, que somos da academia, que utilizamos constantemente. E a nossa convidada de hoje é a bibliotecária Nilzete Gomes. A Nilzete Gomes, ela é mestra em Ciências da Informação pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da UFPA. Ela é especialista em biblioteconomia pela Faculdade Integrada de Jacarepaguá, a FIGE, graduada em biblioteconomia pela UFPA, especialista em normalização de trabalhos acadêmicos e organização de manuais e tutoriais. Atuou como bibliotecária na Fundação Cultural do Pará, de 2008 a 2011. Atuou também como docente na especialização em gestão em unidade de informação na IPGC, na disciplina de gestão do conhecimento. Atuou atuou no Conselho Regional de Biblioteconomia na gestão de 2012 a 2014. Atualmente está como bibliotecária gerente do repositório institucional da Universidade Federal Rural da Amazônia. Trabalha com a temática dos repositórios institucionais e faz parte da rede norte de repositórios institucionais. Se eu errei alguma coisa, esqueci algo, Nilzete, você pode acrescentar, certo? Tudo certo. Mais uma vez, quero desejar, né, que seja bem-vinda. Muito obrigada por aceitar este convite, né, de estar compartilhando conosco os seus conhecimentos sobre a normalização de trabalhos acadêmicos. É algo que é muito rico, né, e nos ajuda bastante. Fique à vontade, né? Iniciaremos com a sua exposição e depois nós seguiremos para as perguntas e comentários no chat, certo? Eu vou colocar a frequência no chat, o link de frequência, para os alunos irem assinando mais
à frente, tá certo? Mas pode ficar à vontade, a fala é toda sua, Nilzete. Obrigada, querida Paula. Obrigada, professora Luana, também pelo convite aí do treinamento, essa parceria, né? E aí estamos aqui para colaborar com todos nessa parte de normalização, né? Que é uma parte que é bem cobrada aqui pela UFRA nos trabalhos acadêmicos, não só na UFRA, né? Em toda e qualquer graduação ou pós-graduação que você faça, a normalização, a ABNT, ela vai estar, né, em todos os trabalhos acadêmicos aí e artigos científicos também, né? Então, é uma temática realmente muito importante e vamos aí contribuir um pouquinho com esse conhecimento, tá? Qualquer dúvida, pode perguntar aí no chat que a professora me passa ou eu vou lendo aqui, se eu não conseguir ler, depois ela me passa, tá bom? Muito obrigada e bem-vinda a todos. Conseguindo ver minha apresentação? Sim, sim. Ok. Eu estou vendo pequenininho. Estão vendo normal, grande ou tá certinho? Aqui, para mim, tá super tranquilo, normal. Porque está aparecendo o seu destaque, Paula, e a apresentação. Aí por isso que eu estou perguntando se está normal. Sim, eu entendi. Não tá aparecendo para você a apresentação em formato grande, né? Isso. Deixa eu Mas ver aqui. para a gente está. Pra gente está Então aparecendo. pronto. Então tá ok. Tá tudo ok, vamos lá então. Então, né, a Paula já me apresentou um pouquinho aí, como ela disse, eu sou a Nilzete, e eu atuo na biblioteca da UFRA daqui de Belém, nesses treinamentos de normalização, onde nós apresentamos as normas da BNT para os trabalhos tanto de graduação quanto da pós-graduação, são as mesmas normativas, né? Uma pequena exceção lá no trabalho acadêmico em si, que é mais específico para pós, mas da graduação e pós são as mesmas normas. Então, vamos lá. E aí, quais são as normas que eu preciso usar em trabalhos acadêmicos e também artigo científico, né? Uma parte que eu vou mostrar um pouquinho das normas do artigo também. Nós utilizamos, geralmente, essas normativas aqui. Existem milhares de normas, tá, da BNT, primeira coisa. Mas aqui, quando a gente fala de trabalho acadêmico e artigo científico, nós lidamos mais diretamente com essas normas, que são a 6022, que é propriamente do artigo, da estrutura do artigo, a mais querida de todos, né, que é a referência, que ela é casada com a de citações, que é a 10.520. Por quê? Porque tudo que deve estar nas referências, elas vão estar obrigatoriamente citadas, e vice-versa. E aí você tem o sumário, que é aquela estrutura do trabalho em si, né, do trabalho acadêmico, que tem a normativa própria, e o resumo, que é a 6028. Essas são as mais utilizadas. Aqui eu gostaria de apresentar para vocês um pouquinho a questão das nossas bases digitais. No caso dos trabalhos acadêmicos de graduação, nós temos a Biblioteca Digital de Trabalhos Acadêmicos, a BDTA, chamada BDTA, né? Ela foi criada pela resolução ali 328, em 2021, mas ela está mais um tempinho antes do que isso já na ativa. E, atualmente, nós estamos recebendo os trabalhos de graduação não mais impressos, eles foram substituídos pelos trabalhos digitais, que ao fim do curso, quando os alunos concluem a graduação, né, eles trazem uma cópia para a biblioteca. Antes, você trazia essa cópia impressa. Hoje, nós já estamos recebendo a digital para compor essa base. Aí, no final do curso, você entra em contato com a BDTA ou publica diretamente no site, porque nós estamos também com autodepósito. Após o cadastro, você faz um cadastro nesse site e pode depositar o trabalho na sua respectiva comunidade, que é o campus, e depois o curso.
Essa também ela é uma normativa exigida pelo Ministério da Educação atualmente, que normatizou a questão de que não mais tem o papel impresso, né, e somente o acervo digital. Então, também a gente já se antecipou, né, muito antes dessa portaria, mas agora foi normatizada a questão do trabalho digital, realmente. Ok? Então, quem quiser conhecer um pouquinho, pode entrar no site. Se você procurar no Google, BDTA. Só o BDTA UFRA, ele já vai localizar, é o primeiro site. Gostaria de ressaltar a importância dessa biblioteca de trabalhos acadêmicos. Por quê? Porque os nossos repositórios, que existem dois, né? A BDTA e o RIUFRA, que é da pós-graduação. E também artigo, TCC já, perdão, capítulo de livro, artigo é do RIUFRA, é da outra base. Então, essas bases elas são cadastradas em repositórios internacionais. E a sua pesquisa ela é buscada diretamente nos mecanismos de busca, como o Google, certo? Então, a sua pesquisa ela tem que estar padronizada justamente porque ela vai ser acessada, não só regionalmente, mas mundialmente. A BDTA e o RIUF, eles são cadastrados para ser recuperados em território nacional e internacional. Temos estatísticas e tudo no próprio site da Consulta dos Trabalhos, né? E tudo mais. Então, é muito importante que você faça um trabalho bonitinho, que ele possa ser recuperado em qualquer ambiente, que a pessoa esteja em qualquer lugar do mundo ou do país. Certo? Aqui nós temos, quando você vai depositar o trabalho, né? Se você resolver encaminhar para o site da BDTA, no caso, se você publica diretamente, você não precisa dessa autorização, porque no próprio site você já está dando essa autorização. Mas se você enviar, de repente não consegue publicar no site, enviar para os nossos e-mails, aí você precisa preencher essa declaração, que é uma autorização de publicação do seu trabalho, ok? E aí agora nós temos também, já estão disponíveis nas nossas redes sociais, um WhatsApp institucional. Então, se você ter acesso a esse WhatsApp e colocar lá BDTA, ele vai te trazer todas as formas como você pode enviar, o site todinho, tá ok? Então, qualquer dúvida, procure nossas redes sociais ou o site da biblioteca, que tem toda a explicação da BDTA. Muito obrigada aí por essa parte. Vamos lá. E aí, quando a gente falar de artigos científicos, a gente vai estar falando dessa estrutura aqui. Essa estrutura do artigo científico propriamente dito, né, ela é trazida pela 6022 e ela tem todo um esquemazinho de estrutura, né, com elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais. No pré-textuais, é aquela primeira capinha do artigo, né? Como você verifica em qualquer artigo, ele tem lá o título, o autor, o próprio resumo, né? Tanto o resumo quanto o abstract, e as datas de submissão, aprovação e a disponibilidade também. Nos elementos textuais em si, já são todo o teu trabalho, né? Introdução, desenvolvimento e as considerações finais. E nos pós-textuais é que vem a referência, glossário, apêndice, anexo e agradecimento. Aonde a 6023 vai entrar aqui, que eu te falei que ela é casada, é justamente nos elementos pós-textuais. E a citação dentro dos elementos textuais, ok? Aqui eu tenho uma dicasinha para o artigo científico, né, que eu trago para vocês. São 12 perguntas que eu acho bem interessante para você construir o seu artigo científico. E cada item do próprio artigo menciona aqui, né, em relação à autoria, por exemplo, quem contribuiu, o título, né, aí são palavras-chave que destacam cada tópico. O que a gente pode ressaltar aqui? A questão de metodologia, olha, como o problema da pesquisa foi resolvido, qual é o passo a passo, né? No resultado, por exemplo, o que foi descoberto, a discussão, o que essas descobertas significam, além da contribuição da teoria para a prática, né?
e ali nas referências, as fontes e o anexo. Então, ele fez um detalhezinho dessa estrutura do artigo. E é bem interessante aqui esse modelozinho, para vocês verificarem aí. Vamos lá. Então, a norma para os trabalhos acadêmicos, que a gente utiliza como estrutura, é a 14724 de 2011. Essa norma ela tem como princípios elaborar os trabalhos, tanto teses, dissertações, relatórios de estágio e TCCs, né? Visando a sua apresentação a uma banca ou comissão organizadora. E qual é a primeira coisa que você deve fazer ao iniciar o seu trabalho? Eu sempre recomendo essa primeira coisa, é você iniciar com as margens. Porque imagina você está fazendo lá o seu trabalho, né, todo bonitinho, já fez, escreveu tudinho e esqueceu de colocar a margem. Essa margem que a ABNT recomenda. O que vai acontecer? No final do teu trabalho, se não colocou isso aqui, você já colocou 1000 figuras, 1000 imagens, 1000 tabelas, 1000 não sei o quê, várias coisas que são ilustrações no teu trabalho. Enquanto você não normatizou essa questão da margem, o que vai acontecer? Ela vai desformatar. Então, toda vez que você for começar o artigo científico, você verifica se a norma da revista ela está pedindo essa margem. Mas, para o trabalho acadêmico, a primeira coisa que você deve fazer é justamente iniciar com essas margens. Então, você vai lá na configuração e coloca. Desculpa. Configurar a página, aí você coloca superior 3, inferior 2, esquerda 3, direita 2. Pronto, todo o teu trabalho está normatizado com esse padrão. E aí você já não tem problema de desformatar a margem, né? Imagens, figuras, fotos que você vai colocar ao longo do trabalho. E a fonte? Quando a gente fala de ABNT, nós estamos falando de padrão, né? Então, observa muito a questão da fonte que você vai utilizar no trabalho. Por quê? Muitas vezes eu vejo os trabalhos de vocês, inclusive, vocês são olhados lá na BDTA e no Rio UFRA, tá? Aí eu olho lá os TCCs, as teses, dissertações, nem tanto, mas os TCCs, uma hora vocês estão com a fonte Arial, outra hora com a Times. Então, não é assim, gente. Vocês têm que padronizar. Se você está utilizando Arial, utilize Arial em todo o trabalho. Ou Times, é uma ou outra, e não as duas. Ou outro tipo de fonte que tenha lá também, não. Mas a norma recomenda Arial ou Times, tá? E aí, qual é a fonte que você vai usar para o texto todo e para os títulos? 12. Fonte 12. Tem exceções? Tem. As citações com mais de 3 linhas, que é aquela recuada, né? As notas de rodapé, paginação, legenda das ilustrações e tabelas. Essa aí você pode usar a fonte 10 ou 11. Padroniza também, mesma coisa. Por que eu falo isso? Porque, às vezes, é melhor, digamos que você tem muito texto, está muito longo e tudo, tem muita coisa. Então, usa a fonte 10, que aí ela fica um pouquinho menor. Só que essa fonte vai para todos esses itens. As citações recuadas, que é a mais de 3 linhas, notas de rodapé, paginação, legenda e tabelas. Aí, outra coisa, a norma ela não especifica o tamanho da fonte, só para o texto e título, né? Mas, para citação, você padroniza, que ela diz fonte menor do que o resto do texto, né? Então, padroniza, ou coloca 10 ou 11, uma das duas está certa, tá? A cor preta, e você pode utilizar ilustrações para as imagens, né, que você está utilizando. As regras gerais de espaçamento, né, parágrafos, espaçamento, alinhamento, todo texto ele deve ter 1,5, com exceção de onde? Da ficha catalográfica, da natureza do trabalho, que é aquele onde você diz trabalho, de conclusão de curso, apresentada, tal. Né? Isso é a natureza.
citações diretas de mais de 3 linhas, notas de rodapé, legenda das ilustrações e tabelas e também as referências. Cuidado quando vocês forem pegar, por exemplo, livros anteriores a 2018, porque o ideal é que você consulte os nossos manuais, porque a gente atualiza todo ano e eles estão dentro do que atualizou. Porque quando você pega, às vezes, um livro de metodologia científica, era isso que eu queria lembrar, que ele for anterior a 2018, provavelmente você vai ver a referência duplicada. Era na norma anterior. Então, tenham cuidado quando vocês forem utilizar os manuais, né? Dê preferência ao manual da biblioteca, que nós temos também disponível no site, tanto da biblioteca quanto da BDTA também você tem acesso a esse manual. Esse treinamento sempre vai estar lá disponível para vocês verificarem. Eu atualizo todo ano. Assim que sai uma normativa nova, a gente já está atento para vocês não cometerem erros, tá? No trabalho. Então, observe essa questão do trabalho, que é muito importante, esse espaço, né? Para ficar todo padronizadinho. É porque vocês vão estar vistos internacionalmente, que eu falei, né? Então, já pensou se eu trabalho lá nos Estados Unidos, na China, no Japão, na Conchichina, lá, todo desformatado, feio? Então, pense que o seu trabalho vai ser visto. Então, vamos padronizar, né? A paginação, né? Como é que a gente confere? A paginação, ela é feita da seguinte forma. Você vai conferir todos os pré-textuais e vai diminuir 2 folhas. Os pré-textuais, ele tem na 14724, ela te dá a estrutura toda, né? Então, você confere da capa até o sumário. O sumário é o último elemento pré-textual, né? Então, digamos que a da capa até o sumário eu tenho 12 páginas. Aí você diminui 2. Por que diminuiu 2? Porque diminuiu a capa e a ficha catalográfica. Aí 12 menos 2, 10, né? Qual é a próxima folha? 11. É essa folha onde vai ficar na introdução esse número. Então, sempre você confere todas as capas, para não te confundir, da capa até o sumário. Diminui 2, a próxima folha é a que vai ficar na introdução. Tá? Vamos lá. E aí, outra coisa importante que eu vejo vocês cometerem muitos erros também é em relação a capítulo, algarismos romanos também, que não deve ser utilizado, né? E outra coisa muito comum dos trabalhos acadêmicos em geral é a questão do capítulo. Não se escreve capítulo 1, capítulo 2, não. Você vai escrever 1, 1.1, 1.2, tá? Então, você não escreve capítulo 1. Coloca 1, sem ponto, introdução, tá? Aí, outra coisa. Todo e qualquer texto que você escrever, digamos, a introdução, aí você escreveu lá, né? 1.1. Ele vai ter um texto referente a ele antes de passar para 1.2. Tá? Então, todo capítulo, toda seção que a norma fala, todo item que você escrever a numeração lá, 1.1, 1.2, ele vai ter, ele não passa do primeiro para o segundo direto sem texto, certo? Ele vai passar, ele vai ter Vê se está aparecendo. Peraí, deixa eu ver aqui. Não apareceu outra coisa que eu queria mostrar aqui. Só um minutinho, que eu vou apresentar o que eu estou falando. É isso aqui, ó. Quando você tem introdução, tá? Aí você tem texto aqui, né? Texto. Pode dar um tabzinho para ficar padronizado. Aí você tem texto, né? XXX, tal. Aí você vai passar para o 1.1, né? 1.1. Tal. Aqui ele vai ter texto, tá? Aqui. Antes de passar para o 1.2.
1.2 tem outro texto antes de passar para o 1.3, e assim sucessivamente. Você não deve colocar somente o item e já passar para o próximo item, 1.1, porque a norma diz que cada item deve ter o seu texto respectivo, certo? Então, não passem direto para outro texto. Vamos lá. Deixa eu ver se fica assim. Não, vou ter que... Então, vamos lá. E aí, né, você não deve também utilizar algarismos romanos, né? E apêndice e anexo, eles vão ser numerados automaticamente de forma contínua. Quando você colocar aquela numeração que eu te informei lá dos pré-textuais, depois do pré-textual, do pré-textual vai entrar a numeração, né? Aí o apêndice e anexo, eles vão ser numerados automaticamente, tá? Títulos, alguns títulos, eles têm numeração, outros títulos, eles não têm numeração nem título mesmo, né? Os títulos sem indicativo numérico, aqueles que devem ser centralizados. Eles vão ser quais? A errata, agradecimento, lista de ilustrações, todas as listas, né? Símbolo, resumo, sumário, referência, glossário, apêndice, anexo e índice. Ele vai ser sem número. Ele, tipo assim, não vai ser o item 6, referência. Não, ele vai ser só referências, sem número. E existem 3 itens que eles não têm título e não têm número, não tem nada, né, Ney? É a folha de aprovação, a dedicatória e a epígrafe. Você não escreve lá no topo da página esses títulos. Ele fica sem, só coloca o texto referente a ele. Equações e fórmulas também. Elas devem ser destacadas no texto e numeradas entre parênteses, alinhados à direita, tá? Siglas, na primeira vez que você menciona no texto, ela deve ser toda por extenso. E, em seguida, a sigla do próprio item que você está fazendo, né? Tabelas. O que é importante da tabela? Tanto a tabela quanto a figura, qualquer ilustração, agora elas ficaram iguais. Na de 2011, ela normatizou isso, a de trabalho acadêmico também acompanhou, né? Então, qualquer imagem que você tem, vai estar o título em cima, tá? E a fonte embaixo, obrigatoriamente, tá? Que acontece aqui? Na questão das tabelas, a numeração também é sequencial. Digamos que você tem 10 tabelas, aí a sequência vai ser tabela 1 ao 10, né? Outra coisa, as laterais esquerda e direita são abertas, ó. As laterais aqui, esquerda e direita. E as partes superiores e inferiores dessa tabela são fechadas para separar os números. Ó, não tem traço aqui no meio, né? Não tem traço aqui, ó. Tá vendo? Não tem. É sem traço, você tá vendo? As coisas que eu falei da tabela. A ilustração, você vai colocar na parte superior da tabela, você coloca o título e... Deixa eu colocar certo. E na parte inferior, a fonte. Metafores, o ano do trabalho. Se o ano do seu trabalho é 2022, coloca 2022, tá? Agora, você pode também ter a fonte no site, né? Você pode ter uma pessoa mesmo. Então, depende de onde você tirou essa imagem.
Só que obrigatoriamente tem que ter título e fonte, ok? E aqui é a estrutura desse trabalho acadêmico, toda a estrutura que a 14724 traz. Né? Um minutinho. Essa estrutura aqui, o que que diz? Que ó, vai da capa até os anexos. Ó. Aqui está bem descrito justamente. Os elementos pré-textuais, obrigatoriamente nessa ordem, tá, gente? Folha de rosto, errata, se houver, folha de aprovação, dedicatória, agradecimento, epígrafe, resumos, né, listas, e por último, lembra que eu falei que do elemento, último elemento pré-textual, ou seja, o sumário, antes da introdução. Ó, vai aqui, né? Aí já começa a introdução. Aí é aqui que você vai pôr a numeração lá na parte superior. Ok? Ver o que a gente pode falar mais aqui. Mas aqui, agora eu vou passar a mostrar aqui cada item desse para você detalhadamente. Aí tá, aí, em relação à paginação que eu mencionei, você confere da capa até o sumário. Aí vai diminuir, né, 2 e vai colocar a próxima numeração na introdução. E como é que é essa capa desse trabalho? Essa capa, ela é dessa forma. Você vai colocar principalmente os dados do autor, né, da instituição, no caso, do autor, e em seguida o local e o ano de entrega, o depósito, né? Na segunda capa, essa aqui que é a chamada folha de rosto. Já não vem mais o nome da instituição, já vem somente o nome do autor, ou se forem 2, né, o nome dos autores. Mas o título vai vir. Aí aqui é que vem aquela história da natureza do trabalho, né? Que eu falei lá, que é trabalho, de conclusão de curso, isso aqui que é a chamada natureza do trabalho. Aí também o nome do orientador e o local e a cidade. Ok? E qual é a diferença entre capa e folha de rosto? Como você pode observar, na capa vem o brasão da instituição. Na folha de rosto, não mais. Ó. Aí de diferença, vem isso aqui, ó, a nota. A nota não, a natureza do trabalho, né? O título continua o mesmo, no caso aqui, e em seguida vem a natureza do trabalho. Continua o local, nas duas. E a ficha catalográfica? A ficha catalográfica, ela é também um item obrigatório. E agora nós temos o site do FICAT. Anotem aí, ficateufra.edu.br. Esse site, você produz automaticamente a ficha catalográfica, tá? Antes, em versões anteriores, os bibliotecários daqui da UFRA, da biblioteca, que faziam. Então, vocês vinham, mandavam o trabalho, demorava muito. Então, nós, graças a Deus, conseguimos otimizar essa questão do FICAT, e agora você coloca, mais detalhe, coloca as informações de forma correta. Ele coloca aí, olha, os modelos todinho. Quando você entrar no site, abre essa página, aí vai ter o modelo lá. Porque se você colocar, por exemplo, teu nome todo em maiúscula, o título do trabalho todo em maiúscula, ele não vai sair padronizadinho como está aqui do lado. Essa daqui é a ficha bonitinha, que já gera no FICAT. Só que isso aqui depende do autor, que o autor preencheu aqui. Então, se você preencher corretamente os dados, ela vai sair no padrão certo. Aí tem gente que vai e coloca todo o título negrito, ou negrito já em maiúscula, não coloca direito orientador, então qualquer informação que você colocar errada aqui vai gerar errado na ficha. Então, procurem colocar todo o padrão corretinho, que ela mostra o modelo. Tá? Aqui embaixo, ó, na área do conhecimento, bem aqui, da coisinha da caneta. Nesse item aqui, ó, na área do conhecimento, é o seu assunto.
é que vai gerar esse númerozinho aqui, ó. Aí, digamos que esteja na área de educação. Aí você vai procurar. Se você não localizar aqui pelo título, aqui do lado vai abrir uma caixinha que tem todos os assuntos lá registrados. Aí você procura qual mais se aproxima do teu trabalho e insere, tá? Acontece algumas vezes, por exemplo, não sei se tem alguém aí da veterinária. Por exemplo, a veterinária ela é um assunto muito específico, né? A maioria dos trabalhos. Às vezes é uma doença do cão, alguma coisa que pode não estar aí planejada. Então, o que acontece? Nesse caso, algumas vezes as alunas de veterinária vêm aqui na biblioteca para nós só ajustarmos essa classificação dela, né? Às vezes não tem lá o cão, a doença que ela pesquisou, alguma coisa assim, até mesmo da árvore, por exemplo. Às vezes vocês estão pesquisando a doença da árvore, alguma coisa assim, mas a árvore é mais geral, mas as plantas, né? Mas quando é os animais, aí tem muita coisa muito específica. Aí, nesse caso, pode vir na biblioteca, gera a ficha, bonitinho, transforma em doc ela, e vem na biblioteca que nós fazemos uma outra classificação. Porque o que é essa classificação, né? Para explicar um pouquinho para vocês. É o assunto que vai estar reunido o teu trabalho. A partir dele, serve para várias coisas. Por exemplo, recuperar. Cada item, assunto específico, ele vai ter uma numeração específica, que nós, bibliotecários, conhecemos. Então, quando você não achar o seu número aqui, digamos assim, ou tiver muita dificuldade, pode gerar com qualquer número aí e vem aqui com a gente, transforma ela em doc, que a gente faz a numeração sem problema. Pode falar, Luana. É que tem aqui umas perguntas no chat, Nilzete. Eu poderia ler para ti, para já ir adiantando? Bem, aqui está. A Juliana fez a pergunta. Na imagem, pode pôr o link do site de onde você tirou. Em uma das imagens que você mostrou, tinha o link e fiquei em dúvida sobre isso. Pode colocar, porque tem que ter fonte, Juliana, tá? Então, a fonte é justamente de onde você retirou. Caso essa imagem não tenha lá um autor específico, o nome de uma pessoa específica, pode ser o site. Mas não faz ele linkado de azul, deixa normal, tá? Sem linkar, ok? A Thaisa perguntou se antes da defesa da dissertação, no caso dela, a ficha catalográfica já deve ser colocada, antes mesmo dela apresentar o trabalho e enviar para a banca. Thaisa, você pode colocar, se não tiver nenhuma mudança no título ou no assunto do teu trabalho, que geralmente não tem, você pode colocar sim, sem problemas, tá? A ficha pode ser gerada a qualquer tempo, quando o trabalho já estiver pronto, mesmo antes da defesa, não tem problema não, tá? E qualquer dúvida, a gente pode tirar vir na biblioteca, ou mandar um e-mail que a gente responde. Tá? Por enquanto, são só essas perguntas. Obrigada, Nilzete. Nada. Então, tá. Então, agora vocês já sabem como gerar essa ficha, né? Então, ficou mais fácil. E aí, nós vamos para a folha de aprovação, né? Na folha de aprovação, você já tem somente, parecido na folha de rosto, só tem o título, o autor, o título, né? A natureza do trabalho, e já vem a data e a banca, examinadora, tá? E qual é a diferença entre a folha de rosto e a folha de aprovação, né? É bom vocês observarem, porque muita gente coloca errado. Ó. A folha de rosto, a nota, ela é recuada aqui, ó. Tá vendo? E a folha de aprovação, não, ela já é só aqui certinho, logo abaixo do título. Só essa diferença. Ah, não, essa não, perdão. E a banca, né, de orientação que vai aqui. Então, na folha de aprovação é justamente o nome de toda a tua banca. Com a titulação
da pessoa que vai, o nome da instituição, né, e a titulação da pessoa que vai estar na banca. Dedicatória, como eu falei, né, ela é um item opcional, como eu mostrei lá naquela imagem, existem itens opcionais e obrigatórios. A dedicatória, se você quiser, pode fazer, sendo que ela não vai escrito dedicatória, né? Lembra que eu mencionei lá. E aí essa estrutura também aqui da escrita, ela não, a norma não traz fixo. Então, você pode recuar, como nesse caso aqui, ou você pode deixar aqui, ou você pode fazer normal aí, conforme o texto, desde que tenha fonte 12, tá? Porque todo o texto é fonte 12. Também tem os agradecimentos, né? Que é opcional. Eu coloquei essa observação aí de 2 autores, porque sempre me perguntavam isso nos treinamentos. E quando a gente faz de 2 autores, né? Então, coloca uma página de agradecimento para cada autor. Primeiro autor, escreve agradecimento, e lá embaixo coloca o nome dele, no segundo agradecimento, de novo o nome do autor. Claro que todo mundo quer agradecer, né? Se são 2 autores, obviamente que vai ter 2 agradecimentos diferentes. São 2 famílias diferentes, ou pessoas, né, que teve importância nesse trabalho. A epígrafe. É importante mencionar a epígrafe porque a gente vê também uma coisa muito errada. A pessoa quer porque quer colocar epígrafe, mas aí não olha a norma e não entende como é, né? O que é a epígrafe? É um texto em que o autor menciona alguma coisa relacionada ao seu trabalho. Não é uma citação aleatória. Digamos, nesse aqui, olha, os resíduos sólidos como recursos pedagógicos, né? Aí ele está falando aqui na epígrafe, que é uma pequena citação, né? Ele está falando o quê? Olha, cadê? Uma coisa que determina que preservação, olha, tá vendo? Então, eu entendo que isso tem relação com o título do trabalho ou com o trabalho em si, né? A terra, cuidar, ó, do ambiente, isso tem a ver provavelmente com o cuidado do meio ambiente, né? Então, isso tem a ver com o teu trabalho. A epígrafe, então, ela não é uma citação aleatória. Ela é uma citação de parte do teu trabalho. E também não tem o texto epígrafe, tá? Só coloquei esse título aqui só para dizer que era relacionado com essa epígrafe. Ela não tem o título. E aí nós vamos para um outro item muito importante no seu trabalho, né? Que é o resumo. Também houve a mudança em 2021 dessa norma, e ela trouxe algumas coisas para esclarecer e também trouxe alguns modelos, alguns tipos de resumos diferenciados. Esclareceu um pouquinho mais, né? Agora ela tem os tipos indicativo, informativo, recensão e resenha. O indicativo, né? São os pontos principais do documento sem detalhamento, com dados qualitativos e quantitativos. Já no informativo, é aquele que nós usamos no trabalho acadêmico em si, né? Que inclui finalidade, metodologia, resultados e conclusões. Então, o resumo que vai no seu trabalho é o resumo informativo, tá? Aí tem a recensão, que já vai ser a análise crítica, descritiva ou comparativa, geralmente elaborada por especialistas. E tem a resenha, que é a análise do conteúdo de um documento, objeto, fato ou evento. Então, observe que a diferença da recensão para a resenha é que a resenha é aquilo que você faz no próprio curso, por exemplo. O professor, né, pede para você analisar um determinado conteúdo de um texto, e aí você vai fazer análise com suas palavras, com a sua ideia, né, e tudo mais. Isso é a resenha. A recensão não, já vai ser aquilo mais elaborado, que geralmente se faz no jornal, por exemplo, na revista, no periódico, né, também, se faz a recensão. E aí, no resumo, é importante a gente fazer isso, porque observa bem. Como eu disse, o teu trabalho vai estar mundialmente visto. E o que é a primeira coisa que qualquer usuário, quando pesquisa na BBDTA, ele vai analisar? São 2 coisas que geralmente a pessoa analisa. Ou é o resumo e é a palavra-chave.
Eu vou falar um pouquinho da palavra-chave, mas agora aqui no resumo, você deve ressaltar. Se você seguir esse esquema aqui, não tem erro. Está pronto o teu trabalho, bonitinho. Segue esse esquema. Faz um resumo que tem o objetivo, o método que você usou, os resultados e as conclusões do documento. Pronto, você não precisa inventar a roda lá no resumo, mas descreve realmente o que representa de forma objetiva esse trabalho. Isso é o resumo. Aí a norma diz ainda que convém evitar símbolos, contrações, fórmulas, equações que não sejam absolutamente necessárias. Nesse caso, por exemplo, se você é de um curso de química, sei lá, de matemática, aqui o pessoal da cartografia, talvez, né? Não sei se tem alguém da cartografia aí. Aí o que acontece? Ele vai precisar usar essa fórmula, por exemplo, né? Ou esse dado, essa informação lá no resumo. Mas geralmente você tenta descrever, né? Outra coisa, convém usar o verbo na terceira pessoa do singular. Em relação às palavras-chave, elas devem figurar logo abaixo do resumo, antecedidas da expressão palavra-chave, não é chaves, tá? É chave, no singular. Separada por ponto e vírgula. Isso aqui mudou na norma de 2018, tá? Então, agora, as palavras... Aliás, na norma de 2021, perdão. As palavras-chave agora são separadas por ponto e vírgula e finalizadas por ponto. Outra coisa, elas devem ser escritas em letra minúscula, com exceção dos substantivos próprios, nomes científicos, que devem ser usados outros termos. Um exemplo aqui, ó, nessa palavra-chave, ela está caranguejo-sá, porque são nomes científicos, né? Mas se fosse uma palavra comum, sei lá, física, química, aí seria a letra minúscula e, perdão, eu não alterei aqui, é ponto e vírgula, tá? Coloque na cabeça que é ponto e vírgula aqui. Vamos ver aqui. Outra coisa que você deve observar é que o pessoal vem aqui, às vezes, com um resumo de 3 folhas. Né? Tá errado, o resumo ele tem extensão. Qual é a extensão dele? 500 palavras nos trabalhos acadêmicos, que é o caso da maioria de vocês, acredito. Agora, se você for escrever um artigo de periódico, aí só são 100 a 250 palavras. E se for em outros documentos simples, é de 50 a 100 palavras, né? Que não estão mencionadas nesse aqui. Teve alguma dúvida do sumário? Deixa eu olhar aqui. Não, né? Não fui olhar aqui no chat, mas não teve nenhuma dúvida do sumário. Outra coisa que eu quero chamar a atenção de vocês em relação a essas palavras-chave é a questão que essa palavra, assim como o resumo, ele vai ser para recuperar o teu trabalho. Se ele é para recuperar, o pessoal às vezes tem uma questão que não gosta de colocar a palavra do título, né? Só que isso aqui é recuperação da informação em qualquer ambiente, no nosso caso agora vai ser o digital. Então, quando você usa palavras muito gerais, por exemplo, digamos que nesse resumo aqui tem, nesse estudo avaliou-se a estabilidade físico-química. Digamos que você colocasse aqui só físico-química. Não seria muito representativa do seu trabalho, entendeu? Por quê? Porque é uma palavra geral, que não representa o que realmente eu estou escrevendo. Então, o ideal é que essas palavras-chave elas representem o que o seu trabalho está dizendo. Se você está falando do caranguejo, fale do caranguejo. Digamos que vocês, de letras, por exemplo, está escrevendo sobre Machado de Assis. Como é que você não vai colocar na palavra-chave Machado de Assis? Né? Se você não colocar, você está fazendo com que esse trabalho possa não ser recuperado por alguém que necessite dele. Se você colocasse aqui, digamos, só fluxograma, e fluxograma do quê? Entendeu? E se a pessoa fosse só buscar essa palavra, ela não identificaria o teu trabalho. Então, a palavra-chave é justamente para recuperar esse trabalho em qualquer ambiente. Okay? O abstract, né, a versão lá do resumo, que pode ser no idioma inglês, francês ou espanhol.
A lista de ilustrações é uma outra coisa que eu quero chamar atenção também. Existem, às vezes, vocês colocam 5 itens, digamos assim, no seu trabalho, né? Você coloca uma figura, um gráfico, um quadro, que mais? Uma fotografia e um esquema. Aí você só tem 5 itens. Aí você quer separar, porque a norma diz que você pode criar a lista, né? Só que aí, imagine você com esses 5 itens, criar uma lista de figura para uma imagem, para um desenho, para um fluxograma, para uma fotografia. Então, é assim, quando você tiver apenas 5 itens de vários materiais, assim, digamos, você tem cada item, né? Um esquema, uma fotografia, um gráfico, um mapa e um organograma. Digamos que você tem só esses 5 itens. Você chama esse conjunto de itens de lista de ilustrações e reúne todos eles. Agora, mudou o cenário. De repente, você tem 20 figuras, 20 quadros, 20 gráficos no seu trabalho. Aí eu vou chamar no nome específico dele. Eu vou criar uma lista chamada lista de gráficos, lista de mapas, lista de fotografias, entende? Então, de acordo com o número de itens que você tem, agora, se você só tem no seu trabalho 2 itens, digamos assim, uma fotografia e um gráfico, não faz lista. Só faz lista se tiver até 5 itens, ok? Aí, outra coisa, agora você tem que colocar sem negrito, ó, um travessão, e aí vem o título do item, tá? Aqui o título do item. Eu recomendo, eu vou mostrar um pouquinho aqui para frente como faz o sumário, aí é a mesma coisa da lista de figuras que vai ser. Vou te mostrar mais para frente. A lista de abreviaturas e de siglas também, né? Você pode ter uma lista só de abreviaturas, só de siglas, ou ambas, né? Pode ser juntas também, sem problema, tá? Aí as seções de documento, que é a 6024/2012, né? Essa numeração que nós temos em primária, que é esse primeiro item. Secundária, 2 itens, né? Terciária, 3 itens. Quaternária, 4 itens e quinária, 5 itens. Deve ser separado do texto que os antecede e sucede por um espaço de 1,5. Esse é o texto, digamos que você tem uma introdução, aí já vai começar o texto, né? Aí você separa do texto por um espaço de 1,5. Aí é aquilo que eu mencionei lá no início, que todas as seções devem conter um texto relacionado a elas. E agora vamos falar de um elemento também muito importante, que é o sumário. Esse item aqui que eu mostrei, os indicativos de seções, eles servem para o sumário e o texto. Porque o sumário é aquele item que você elabora, né? Igualzinho como está no texto. Tá? Então, essa introdução vai ter que ter a mesma fonte do texto. Esse sistema aqui, esse item 2, vai estar igualzinho lá. Aí nós temos as seções, né? Como é que se distribui no sumário? Na seção primária, que é todos os itens únicos, ela é primária, não quer dizer só do item 1, de todos os itens que são só um número. O 1, o 2, o 3, só um número, ó, o 4. Todos esses itens primários, que a gente chama, você vai colocar maiúscula negritada, ok? Maiúscula negritada. Os itens secundários, você vai colocar minúscula negritada. Aí é fácil, olha, da terciária, quaternária e quinária são todos em minúsculo, sem negrito. Então, a única diferença é da primária, você vai pôr todo em maiúscula negritada, e a secundária todo em minúscula negritada. Ok? Que é esse caso aqui. Aí o espaçamento dele é 1,5. Aí deixa eu dar aqui uma dica para o sumário. Vou sair aqui só um minutinho, para eu mostrar lá a dica do sumário. Que é parecido com
com a da figura que eu te falei. Vamos lá. Talvez alguns de vocês, que eu estou falando com 68 pessoas que estão aqui na chamada, né? Talvez alguns de vocês tenham habilidade com o tal sumário pronto, né, do Word. Eu, particularmente, não tenho. E eu acho muito confuso, porque, às vezes, o sumário do Word, ele é bonitinho, mas você tem que ajustar para a norma, porque ele não está na norma. Eu não sei se os computadores atuais estão, mas os anteriores não estavam. Então, eu vou ensinar uma forma de você fazer o sumário e ele não ficar torto, não ficar todo bagunçado, tá bom? Então, ó, de olho aí na dica. Tanto o sumário quanto aquela tabela 1, tabela 2, aquela lista lá, né? O que você faz? Você vai aqui, ó, inserir tabela. Todo computador vai ter isso, inserir tabela, né? Então, você localiza, porque eu estou no WPS. Pode ser que no Word seja outra coisa, mas é inserir no Word também. Então, você coloca uma tabela de três colunas, ó. Tá bom? Todo mundo está enxergando bem aqui? Só me confirmem aí. Tá ok. Então, vamos lá. Então, olha só, você está com essa tabela, né? Bonitinha. Aí dá um tab e faz a tabelinha normal, ó, vai fazendo, tá? Aí o que acontece? Aqui no meio, primeiro você pode fazer isso, ó, diminuir a primeira coluna e diminuir a última, que é da página. Aí você centraliza aqui, né? Vamos agora arrumar. Centraliza aqui, pode colocar a palavra sumário aqui dentro também, ó. E logo faz. Lembrando que quando você faz a tabela, ela vai ser criada com uma outra fonte, olha, como foi ali. Então, seleciona, digamos que você está trabalhando com a fonte Times. Aí você vai pôr Times 12, é isso aqui. Se você estiver trabalhando com Arial, também é a mesma coisa. Ok? Então, pega, aí centralizou, né? Mescla aqui esse sumário ó, com o cursor do direito, vai mesclar células. Aí ele vai ajustar para cá, você centraliza de novo. Aí aqui, olha só, você vai pôr o item 1, quem é a introdução, né? Geralmente. Aí aqui, digamos que ela começou na página 12, né? Aqui, 1.1, tal coisa, né? Vou botar aqui só para representar. Aí 1.1.1. Lembrando que esse primeiro, ele é negrito. Esse segundo é negrito. E esse terciário em diante não é. Tá? A gente vai fazer uma aqui até aqui na área, tá? Para vocês verem. 1, 2, 3, 4, 5. Ele se ajustou, tá vendo? Então, a gente tem primária, sendo que o ponto... Isso aqui dela também é negritado, tá? Nilzete, o Douglas está pedindo se poderia repetir. Eu acredito que é essa parte do sumário. Douglas, do sumário, é? É isso, né, Douglas? Você quer que repita? Olá, bom dia. Não, na verdade não. Era sobre a frequência ali que o pessoal estava na dúvida da postagem do link. Ah, sim. A gente vai postar um pouco mais para frente. Ah, tá. Então, tudo certo, né? Então, continuando aqui, né? Vamos lá. Tá? Então, tá, olha, primária é negritado. Aí, você põe um pontinho sem negrito aqui, olha. Vai dar um trabalhinho só inicial, mas depois vai ficar perfeito. Eu te garanto, porque todo trabalho que eu faço assim e ele dá certo. Aí você tem, copia daqui, vai colando só os pontinhos sem negrito, tá? Um pontinho dos itens negritados. Sem negrito, vai lá, cola e tal.
Aí, digamos que você acabou, né? Colocou as páginas aqui, 13, 14. Aí você terminou. Está pronto o teu sumário. Deixa para fazer como último elemento mesmo, quando já estiver tudo pronto. Aí você vai pegar, seleciona toda a tabela e vai lá onde está a tabelinha, nas bordas, ó, e coloca sem borda. Aí pronto, o seu sumário ficou lindo, entendeu? Só que só tira a borda depois que você terminou. Por quê? Porque senão você vai cair o risco de não usar o tab, por exemplo, e querer fazer isso aqui, olha. Aí vai ficar dentro, o outro item vai ficar dentro dessa tabela, às vezes não dá certo, então só tira as bordas quando você terminar a tabela, todinho. A questão da lista é a mesma coisa, usa a mesma ideia, né? Lista de ilustrações, por exemplo. Lista de ilustrações, né? Aí vem lá, figura 1, só que não é negritado, né? Aí já vai seguir aquele padrão lá, figura 1, tal. Aí tem o tracinho também da figura. Traço. Aí você só vai ajustar aqui, né? O tamanho. Só vai ajustar o tamanho aqui para essa figura, tá? Mas ele segue o mesmo padrão e não tem negrito, nadinha. No caso da lista. Aí lista, figura 1, sei lá, imagem. Entendeu? Então, usa a mesma ideia para a lista. Tanto aqui quanto lá. Então, aí fica mais fácil. Aí, depois que você terminou todinho, você tira a borda. Aí pronto, está prontinho o teu sumário e a tua lista. É bom deixar para fazer no final mesmo, quando já está tudo ok. O Gemerson perguntou, né? O espaçamento já fica padronizado? Você que tem que padronizar, Gemerson. É aquela história, olha, marca aqui e verifica aqui se o espaçamento está ok, né? Vamos lá no início. Esse do espaçamento, realmente. Aqui em configurações, vai em parágrafo. Aí ele não está, tá vendo? Aí tem que colocar um e-mail. Tá? Aí esse padrão aqui de 1,5 é o padrão do texto todo, tá vendo? É bom colocar sempre quando for fazer qualquer modificação, coloca todas as linhas da tabela para você verificar que fica melhor. Então, eu acho muito melhor. Quem tem habilidade faz lá no sumário pronto, mas eu acho mais complexo ele, tá? Dá para fazer, mas tu vai ter que arrumar do mesmo jeito. Então, antes de arrumar aqui, que eu acho mais rápido do que arrumar o sumário que veio pronto lá do Word. Ok? Então, vamos lá. Vou voltar aqui para a apresentação. Só ver onde estávamos. Pronto, voltamos aqui para o sumário, né? O sumário... Ah, tá, eu quero dizer outra coisa para vocês. Agora eu lembrei de uma coisa, que agora, na UFRA, você também pode fazer o TCC em formato de artigo, né? Foi pedido muito por muitos professores, não só daqui, mas dos campos também. Então, a gente também agora tem a forma de artigo. Então, é a mesma estrutura ali da capa, mas dentro do trabalho vai ser em formato de artigo. Porque muitas vezes vocês já querem publicar e tudo mais. Então, para o trabalho sem artigo, fica essa sequência aqui. Para o sumário com um artigo, digamos que você fez em formato de artigo, né? Você vai seguir a mesma ordem do negritado, minúsculo, tá? Vai seguir a mesma norma, só que agora você tem o próprio artigo, né? Por exemplo, esse aqui ele é um artigo. Aí o artigo é esse item 2 aqui, ó. Tá?
Aí o que, que você vai ter? Revisão de literatura, vem as informações aqui tudinho, resultado de discussão, conclusão ou considerações finais, referência, apêndice e anexo. Então, pode ser feito das duas formas, em formato de TCC normal ou em formato de artigo científico. Ok? Desculpa, pensei que tinha saído daqui, mas está aparecendo, né? Continua ainda. Tá, e aí as referências propriamente ditas, é importante aqui falar um pouquinho da diferença entre esses itens, né? Entre glossário e índice. Quando você pensa em glossário, você vai pensar em palavras ou expressões técnicas de uso restrito ou de sentido obscuro. Por exemplo, em cada área, né, de pesquisa científica, você tem uma expressão técnica, um jargão técnico, tudo mais. Então, se de repente no seu trabalho tiverem muitas palavras desse tipo, aí o que você vai fazer? Pode fazer um glossário, tá? Que vai justamente fazer com que esclareça um pouco mais o seu texto, né? Agora, caso você queira apenas mencionar, indicar palavras que estão dentro do texto, aí você vai fazer um índice no final, tá? Que o índice vai ser lista de palavras ou frases ordenadas segundo critério que localiza e remete informações contidas no texto. Parecido com o índice do livro, né? Que eu tenho certeza que, se não todos, mas a maioria já viu o índice do livro, né? É parecido. Vamos avançar. Travou alguma coisa. Foi. Anexo e apêndice. Isso aqui também é importante. Observem aí com atenção. A questão do apêndice e do anexo é o seguinte: vocês confundem muitas vezes. Por quê? De repente eu fiz o meu questionário de pesquisa. Isso é apêndice ou anexo? Então, isso vai ser um apêndice. Por quê? Porque eu elaborei. Sempre que pensar em apêndice, vai pensar em texto ou documento elaborado pelo autor. Quando você não elaborou, quando você pegou de outra pessoa, uma tabela do IBGE, um site, alguma coisa desse tipo, quando você não elaborou, mas serviu de fundamentação, então isso é anexo. Então, sempre pensa na diferença entre anexo e apêndice. Anexo eu não elaborei, apêndice eu elaboro. Tá? E como é que vai na lista lá? Também nessa norma, ela trouxe essa alteração aqui, olha, na norma de sumário, entre outros. Você pode escrever assim, maiúsculo, tudo maiúsculo. Você pode escrever tudo minúsculo, sem negrito, ou tudo maiúsculo sem negrito, ou tudo minúsculo com negrito. Então, pode ser tanto um quanto o outro, desde que padronize. Digamos que você decidiu pelo maiúsculo negrito. Aí vai ter que estar assim lá no texto e lá no sumário, tá? Tudo vai ser padronizado. Tá, então agora a gente passa a verificar como é que eu ordeno essas referências, né, de acordo com a BNT. Como é que são elaboradas essas listas? Vamos passando aqui. As regras gerais. O que acontece nas referências? Tem alguma dúvida? Oi, Lu. Oi, Nilzete. O Jefferson está perguntando se o espaçamento já fica na norma. Se já fica padronizado. O Jamerson está perguntando também. Não, eu expliquei para ele que ele tem que padronizar, tem que colocar na norma a questão do sumário, né? Não fica. Ele tem que colocar aquele 1,5 que está recomendado para o texto.
Não fica padronizado, porque ele abriu uma tabela do Word, uma tabela não, uma imagem lá, né? Com a formatação que está lá. Então, ele tem que mudar tanto a fonte quanto o espaçamento. Tem que colocar dentro da norma, certo? Ok, obrigada. Isso. Então, vamos lá. Como é que a gente organiza essas... Nada. Como a gente organiza essas referências, né? As referências, elas são, gente, alinhadas à esquerda, tá? E aqui, observem bem. Elas são alinhadas à esquerda do texto. E são separadas entre si por espaço sim, em relação a livros anteriores a 2018, porque vocês vão ver referências justificada e espaço duplo. E não é mais assim, é referências à esquerda, você seleciona a referência por um espaço simples. Tá? Outra coisa que você tem que observar é a questão do destaque do título ou do livro ou o título do periódico, né? É o Everson. Oi. Pode falar, quer falar? Oi. Acho que ele saiu sem querer, né? O microfone dele. Creio que sim, mas pode fazer no final a pergunta também, né? Ah, tá. Isso. Então, o que você vai destacar pode ser negrito, grifo ou itálico. Não os três, tá, gente? Ou você escolhe o negrito, ou você grifa todos, ou você coloca em itálico. Observar a norma de revista, que muitas vezes é em itálico, mas pode ser também negrito. Outra coisa, só estarão nas referências, também vocês confundem às vezes, né? Consultou apenas a obra, mas não citou, elas não vão estar nas referências, tá? Só vão estar nas referências o que você obrigatoriamente citou no texto. E o que é importante? A referência ela pode aparecer tanto no rodapé da página, quanto no texto, no fim de texto ou de capítulo, em lista de referência, antecedendo resumo, resenhas e recensões. O que nós utilizamos aqui, geralmente no trabalho acadêmico, é em lista de referência, tá? Mas ela tem essas outras, ela pode ter esses outros formatos. O exemplo de quando você vai escrever, por exemplo, o artigo, o modelo de artigo. Aí você pode ter, no fim do texto ou do capítulo, você pode ter a lista de referência também, ok? Não sei o que houve que não está passando aqui. Ah, passou. Autor pessoal, né? Outra coisa que você deve padronizar é a questão do autor pessoal, né? O autor, ou você escolhe abreviar o nome, o sobrenome dele, o nome no caso, né? Sobrenome não, sobrenome por extenso. Olha, ou você escolhe colocar todo por extenso, né? Ou você escolhe abreviar. Se você escolher abreviar, todos vão ser, tá? Esse aqui é sobrenome, tá? Esse nome tem que ser autores por ponto e vírgula, tá? Continuando aqui. Só um minutinho aqui, deixa eu só desligar aqui que está muito gelado. Tudo bem, então. Obrigada, Lisete. Pode continuar. Aí, quem estiver aí na reunião, que conheceu o colega que estava, passa o link, diz para ir entrando aqui, que a gente vai dar até 11. Só para ver se... Vamos correr um pouquinho aqui. Então, vamos lá. Eu posso compartilhar, né, Jael? Pode sim, só um segundo. Luana, tu compartilhou algum link de frequência? Sim, compartilhei. Só para ter cuidado quando
nesses eventos, a gente pegar o link da pessoa que está organizando, tá? Não clicar em qualquer link de frequência. Ah, sim, Entendeu? entendi. Eu compartilhei pelo Cigar, então vai chegar para os e-mails das pessoas que se inscreveram. Está É. aparecendo a minha apresentação ainda? Sim, a gente consegue ver, Nilzete. Tá, então vamos lá, rapidinho aqui. Então, em relação a, continuando aqui, né, que a gente viu o autor, né, aí aqui são as referências propriamente ditas. A gente vai dar uma corrigida, depois vocês olhem com atenção, qualquer dúvida entre em contato. Em relação aos livros e folhetos, né? Livro e folheto, o que que você vai negritar é o título aqui da própria obra, ó, como estão aqui. Como eu disse, você alinha à esquerda esse texto. Em relação a partes de obra, é aquelas obras que você tem capítulos. Capítulos, partes, né? Então você entra com o autor, o título do capítulo e aí o em itálico. E aí em seguida vai colocando as informações da própria obra original, obra como um todo. Aí esse in significa que é parte ou dentro dessa obra, certo? Artigo de revista, né, ou periódico, matéria de jornal também é bem parecido. Você vai utilizar o autor do artigo, o título, o subtítulo, aí vem o título da revista, diferente do livro, como nós vimos aqui, o livro, o que você negrita é o título do livro, ó. Só o título, subtítulo não, tá? E na revista, o que você negrita é o título da revista, ok? Para diferenciar do livro. Na revista também você põe informações, elementos como volume, número, página e ano, tá? Em seguida, nessa ordem aqui. Trabalhos de eventos que vocês usam também, né? Bastante nos TCCs, dissertação, tese. Como é que a gente coloca? Autor do artigo, título, aí vem a expressão in. A expressão in quer dizer dentro do quê? Do evento. O evento, ele vem todo em letra maiúscula. Simpósio Brasileiro de Banco de Dados. Esse númerozinho aqui, e quando não tem o número da revista, aí você não coloca, você só coloca as informações que tiver mesmo, na própria obra. Quando não tiver, você põe só o volume. Tá? Estou respondendo a pergunta aí da moça que perguntou. Aí você põe esse número aqui, no caso do evento, é aquele número que vem em algarismo romanos, tá? Você transforma para o número arábico, ou seja, o número 1, 2, 3, o arábico é esse, e o romano é aquele outro das letrinhas lá. Aí vem o ano do evento, o local e o tipo de produto, que pode ser anais, pode ser resumos, pode ser prócide. Aí, essa informaçãozinha aqui quer dizer anais desse evento. Aí a norma resumiu com esse colchetinho aí, certo? Quando é o evento como um todo, você põe ele por extenso, mas a sequência é a mesma: número do evento, ano, local, tipo de produto, aí vem local, editora, ano. E se tiver disponível também pode colocar. Nos trabalhos acadêmicos, teses, dissertações, etc., como é que você coloca? Vem o autor, o título do trabalho nos trabalhos acadêmicos é que é negritado. E agora a norma permitiu que coloque o orientador. Aí vem o ano, a folha, né, o número de folhas, que aqui na referência você põe folha e não página. Esse F ponto. Aí vem o nome do trabalho, se for dissertação, se for trabalho de conclusão de curso, né? Se for tese, tese é doutorado. Trabalho de conclusão do curso, aí você põe qual é o curso, bacharel, graduado. Do documento, Jameson,
Não possui ano, né? Eu vou te mostrar mais para frente a questão do ano, tá? Vai aparecer um exemplo aí, logo mais. No documento jurídico, a gente tem a legislação, a jurisprudência e os atos administrativos normativos, que são esses tipos aqui. A legislação é a lei pura. A jurisprudência já vai ser decisões de tribunais, despacho, e os atos administrativos são os outros, que, por exemplo, a universidade, ela tem os despachos, edital, instrução, ofício, são os documentos mesmo das várias instituições. Aí é que eu tenho um exemplo de cada um. Oi, quer falar, Lu? Ah, desculpa, ficou ligado o microfone. Tá. Então, a legislação, né? Aqui nós temos a mais tradicional, que é a Constituição, ela é meio padronizada dessa forma. Quando for fazer, só faz copiar e colar lá, que é meio padronizado. Só muda, no caso, local, se tiver, né? Editora, essas coisas. Aí as jurisprudências, que é aquelas súmulas, entre outras, e os atos administrativos, que é das instituições, ó, tipo esse ofício do MEC. O documento cartográfico já inclui atlas, mapa, globo, fotografia. Tem como elementos principais autor, título. Observa que nesses casos também o título é negritado, né? Aí vem lá o local, editora e ano. Sempre grava essa ordem: autor, título, local, editora e ano. Todos os materiais vão ter esse formato. Principalmente livro, folheto, vai ter esse formato, tá? Em relação aos textos da internet, né? Antes você usava esse sinalzinho aqui de maior e menor. Agora não se usa mais. Então, o endereço deve ficar nesse formato, sem ele, sem os colchetinhos, tá? Os colchetinhos não, sinal de maior e menor. Aí aqui nós temos o exemplo. Disponível em, sempre os textos da internet têm que ter isso, e acesso em. O que acontece aqui? Os meses, eles são abreviados, tá? Eles são abreviados aqui, então sempre você vai colocar um mês abreviado, menos o mês de maio, porque ele é bem curtinho. Autoria desconhecida, alguém tinha perguntado lá no hackeado. O texto da internet, aquele que você não tem autor, como é que você entra? Apenas a primeira palavra do título fica em maiúscula. Olha aqui esse caso. Aves, só a primeira, o restante vai ficar na ordem normal. De frio, tá vendo? 15 sites. Nesse caso aqui do 15 sites, ele tem um número, então a próxima palavra acompanha ele todo em maiúsculo. E na citação, você vai ver como fica um pouquinho mais para frente, se dá tempo. Os autores, como é que você pode fazer agora? Você pode colocar todos ou indicar apenas o primeiro e colocar a expressão et al. Em itálico, tá? Agora esse aqui é o sonho de vocês, o et al. Em itálico, agora ele está et al. Em itálico. Está aqui, logo depois de 4 autores. Também pode ter obras como organizador, compilador, editor, né? Como é que você coloca? Logo em seguida dos autores, a expressão abreviada, minúsculo, tá? Ó, de CORD, compilador, né? Entre outros. Aqui são os órgãos governamentais. A entrada deve ser feita pelo próprio nome da entidade por extenso. Brasil, olha. No caso, isso aqui é chamado de entidade, que é uma pessoa jurídica. Pode ser o evento também, como nesse caso aqui, a instituição, ó. No caso, isso aqui são instituições. Aí você entra todo por extenso. Locais iguais, por exemplo, estado e município. Aí você diferencia pela palavra estado e município entre parênteses. E a referência, ela segue a mesma daquela que nós mencionamos anteriormente. Os municípios, se forem homônimos, também indicam a sigla do estado, como o exemplo de Viçosa, que tem em Alagoas e em Minas Gerais, ok? E quando você não puder identificar o local,
Aí você vai pôr a expressão S.L. Ele é em itálico a sigla, não o cochetinho, tá? Há o caso que você pode colocar online também, quando não tem, né? Só online mesmo. E tá aqui, olha, quando ele for o local, aí você coloca na mesma direção. Lembra que eu falei para te gravar autor, título, local, editora e ano. Então, no mesmo local, onde seria o local, você não encontrou o local, você vai pôr a sigla S.L. Quando você tem 2 ou 3 editoras com locais diferentes, locais separados por ponto e vírgula. Se for 3 ou mais, você só põe a primeira ou a que tiver mais em destaque. E se for 2 editoras no mesmo local, você pode colocar as 2 separadas por 2 pontos, tá? Editora não identificada. Quando a editora não pode ser identificada, aí você já põe essa outra expressão, S.L. Aliás, ponto N, perdão, L é o local, né? S.N, ó, na mesma direção da editora, você põe também em itálico. Ok? E quando não puder ser identificado nenhum dos dois, aí você vai pôr toda a expressão S.L, S.N. A data, ele me perguntou da data, né? Quando você não localizar a data, a norma diz que você tem que colocar uma data, nem que fosse aproximada. Então, você pode inventar, digamos assim, a data, desde que você tenha mais ou menos noção de que data seja aquele documento, né? Um exemplo, ó, um ano ou outro, ano provável, aí você vai pôr aqui interrogação, né? Ano certo, intervalo menores de 20 anos, ano aproximado, década certa, década provável, século certo, século provável. Então, você sempre vai ter que pôr uma data. Os outros elementos podem ficar sem, mas a data tem que ter. Ok? E os meses, como eu falei, no caso da revista, né, pode ser abreviado. Pode ser não, deve ser abreviado. Então, aqui na norma também tem essa tabelinha de abreviação. Tanto em inglês, quanto em português, quanto em francês e quanto em espanhol. Tem na norma também. As séries, caso a obra tenha série, você coloca bem no finalzinho, ó, o nome da série entre parênteses, tá? Se tiver número, volume, logo em seguida, ok? Aí nós fizemos um breve apanhado aqui das referências e agora como eles vão ser citados? Eles vão ser citados, como eu disse anteriormente, né? Todos os autores eles devem ser citados. Que estão citados, eles devem estar obrigatoriamente na referência e vice-versa. E como é que nós vamos colocar? Se o autor estiver dentro do parêntese, ele vai ficar em letra maiúscula, como nesse exemplo bem aqui embaixo, ó, aqui em verde. Como nesse exemplo aqui embaixo, dentro do parêntese, tá vendo? E se ele estiver fora do parêntese? Ele vai ficar em letra minúscula. Como? Aqui, olha, nesse exemplo aqui, tá? E como é que eu separo? Por ponto e vírgula, dentro do parêntese, tá bem aqui, ó, um ponto e vírgula. Ou se estiver fora do parêntese, tem uma vírgula aqui e um E no final, tá? Vai separando por vírgula. Fora do parênteses é aquele que você está conversando com o texto, né, com o autor também. Quais são as citações que existem? As citações direta, indireta e a citação de citação. A direta, que pode ser curta ou longa, a indireta é aquela que você transcreve as ideias do autor, no entanto, as suas palavras, e a citação de citação é aquele famoso apúdio, onde você não teve contato direto com essa obra, ok? Na citação de até 3 linhas, que é a dita curta, é aquela que deve estar contida entre aspas duplas, no próprio texto, né? O exemplo aqui, ó, vendo? Entre aspas duplas.
Agora, se tiver uma outra citação, digamos, dentro dessa, aí você vai pôr aspas simples, ó. Porque é uma citação do autor, para não confundir com essa aqui, aí a norma trouxe essa aspas simples. Citação longa. Gente, aqui observem bastante, porque é a questão daquela que é recuada. Geralmente não. A citação recuada, né? Você vai recuar quantos centímetros? 4 centímetros da margem esquerda. A fonte, menor do que o texto, lembra que eu falei para padronizar 10 ou 11? E outra coisa que é importantíssima, esse recuo é sem aspas, tá? Quem é que vai com aspas? Somente aquela que está dentro do texto. Essa que está recuada, ela vai sem aspas. E você deve obrigatoriamente indicar autor e data e página, né? Outra coisa, o espaçamento entre elas, essas linhas aqui, é simples, ok? Na citação indireta, você apenas se baseou na obra do autor. Cuidado aqui com a questão do plágio, porque de repente você vai pegando vários textos e vai colocando, aí você só transforma para os sinônimos. Isso daí pode ser considerado plágio, dependendo do local. Então, tem cuidado com a questão de citação indireta. É aquela mesmo que você lê e tira uma ideia aproximada, mas não com as mesmas palavras do autor. Citação de citação. É o famoso APUD, né? Uma coisa importante do APUD é que a norma de citação ainda não foi alterada. Então, o APUD ele não é em itálico, ok? Ele não fica em itálico, não fica. Grava isso, só é em itálico aquelas outras coisas que eu te informei. Aí aqui, como é que você lê isso? Para ficar mais fácil e saber quem vai na referência. Ó, segundo Silva, 1983, citado por Abreu. Quem é que vai na referência? É o seu Abreu, porque ele que citou o Silva, e não os dois, entendeu? Então, geralmente, quem vai na lista de referência é quem citou. Então, nesse caso aqui, vai ser o Segato. É após quem citou, é quem está após o APUD. Sempre que tu lê APUD, lê segundo Silva, citado por Abreu, segundo Silva, conforme Abreu, então já sabe que esse aqui que mencionou é ele. Então é esse que está indo na referência. Diferentes documentos do mesmo autor e mesmo ano, né? Digamos que o Silva publicou 2 artigos em 73. Aí, como é que eu vou diferenciar isso, tanto no texto quanto na referência? Eu coloco a letrinha do alfabeto. A, D, digamos que eles têm 10 obras. Vai colocando A, B, C, D, E, F e assim vai. Para diferenciar. Isso aqui, ó, é na citação do teu texto. Na referência tem que estar igualzinho. Tem que estar igualzinho. Porque lembra que alguém vai ler o teu trabalho e aí ele vai procurar, eu quero saber desse livro aqui. Aí ele vai ver quem é. Ele vai ler lá na citação e vai ver na referência quem é. Então é importante você fazer essa correlação. Citações indiretas de vários autores. Ó, quando você fez uma citação indireta, você leu vários autores e tirou uma ideia. Então, estão aqui todos os autores. Esses autores eles devem estar em ordem alfabética e separados por ponto e vírgula, tá? Citação pelo título da obra. Lembra que eu falei que a referência pelo título da obra, você usa a primeira palavra do título? Então, na citação, como é que vai ser? E página? Primeira palavra do título, pontinho, pontinho, ano e página. Aí, dessa referência aqui, e esse aqui, é esse aqui, ó. Tá vendo? Aqui é na lista de referência. Supressão, interpolação, comentário, ênfase ou destaque.
é aquele que você suprime um pedacinho do texto, para dar alguma ideia, né? Ou para retirar um pedaço que você não tem interesse naquela parte. Então, você pode suprimir, sempre colocando pontinho por pontinho. Aqui, interpolação é acréscimo ao comentário, que você pode incluir mais, tá? E você vai colocar esse colchetezinho aqui. E fazer o destaque é aquele caso que você faz grifo ou grifo seu, grifo do autor. O nome, tá, gente, é grifo nosso, mesmo que seja só um autor, mas a norma fala esse termo, grifo nosso. E se for do autor, é grifo do autor. As notas de rodapé explicativa, que é parecida com aquela que você vai esclarecer a observação, né? Aí esses tipos, idem, idem, opcitato, loxitato, conforme e apude, né? Idem, que é o mesmo autor, né? Está ali, ó, esse exemplo aqui no finalzinho. O ID do 4 quer dizer que é a ABNT, é a mesma autor. E bidem já vai ser também, ó, mesmo autor na mesma página. Não sei porque eu coloquei isso aqui. Então, relacionado a isso, conseguimos concluir aqui. Ó, tem aqui os nossos contatos. Acessem o portal da biblioteca, que a gente tem as apresentações normativas, tudinho lá. Tem o nosso e-mail também. E sigam as nossas redes sociais, que é @bibliotecaufra. Também que a gente coloca bastante coisas legais para vocês, inclusive sobre as normas. A gente tem várias publicações diárias lá bem legais, que vocês podem acessar. Desculpa aí por ter acontecido isso aí, mas a gente não espera. A Luana estar aqui. Perdão. Ela deve ter saído, né, Joel? Acredito que caiu aqui, né? O que aconteceu? Lu, voltaste agora. Desculpa aí. Teve um Tudo problema bem. de internet. Ah, Nilzete, eu ia até te falar que Juliana. teve perguntas Ah. aqui. Eu não sei se tu conseguiu ler todas as perguntas. Já me Algumas sim, eu consegui. Ah, Do Jameson. Ah, tá. Do Jameson eu respondi. tudo ok, né? E isso. Eu agradeço aí a todo mundo que participou, a paciência aí. Aí eu peço até E desculpas a qualquer todos, dúvida, a inclusive a biblioteca. Nilzete, né? Desculpem aí a Imagina. situação que aconteceu, ninguém previa. Mas agradeço a E, todos que ficaram até o final e a Nilzete que e a está nos Juliana ajudando. que seguiu, eu vou só dar uma olhadinha aqui na apresentação para ver algum ajuste que faltou e vou mandar a apresentação de novo, tá bom? Para a Luana compartilhar com todo mundo. Certo. Obrigada também. Obrigada a todos. Obrigada, Juliana. Todos assinaram a frequência que eu coloquei aqui, tudo certo? Eu mandei também a frequência, né, para os e-mails das pessoas que se inscreveram, porque muitos estavam assistindo quando aconteceu aquela situação e não tinham assinado, né? Muito obrigada e a gente vai repensar o uso de outro aplicativo para não ter esse risco. Muito obrigada a quem nos ajudou na hora da agonia. Pretendemos fazer outras ações também no mesmo molde, algumas presenciais, outras à distância e no mais, vamos divulgar amplamente as próximas ações. Agradecemos a quem participou conosco. Muito obrigada. Deseja falar alguma coisa, Nisete, para Obrigada. encerrar? Já tem gente tentando entrar. Ok. Então, Obrigada também.
à disposição. Né? Põe aí nas suas redes sociais que tem muitas dicas legais também. Obrigada, Joel, pelo apoio aí também. Né? Obrigada, Joel, você nos ajudou muito. Muitas pessoas estão parabenizando aqui a palestra que foi dada. Muito obrigada aí pelo apoio de vocês. Um abraço a todos. Conseguimos no tempo, Lu. Graças a Deus. Então, mandei essas informações também pelo e-mail, viu? A frequência, tanto o link da nova sala e o roteiro que eu tinha eu enviei. Mas aí, se você quiser mandar um atualizado, Nilzete, eu envio novamente para os participantes. Tá, eu vou mandar isso aqui porque eu estava olhando aqui alguma coisa que faltou a mexer, aí eu vou te mandar. Tá, ok? Eu só dar mais uma olhadinha, eu te mando aí, manda para os participantes, por favor. Tudo bem, um grande abraço a todos. Por hoje encerramos. Acredito que o Joel que vai encerrar a sala. Pode encerrar, Joel. Obrigada.